Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 131 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o tema é importantíssimo. Nós vamos falar sobre due diligence e liderança em um mercado regulado e muito dinâmico. Então, vamos conhecer o nosso convidado. Ele possui mais de 20 anos de experiência no mercado de auditoria e consultoria. Atua desde 2004 atendendo clientes em diversos segmentos, como incorporação imobiliária, saúde, telecom e energia. Nos últimos 8 anos, especializou-se em transações que inclui due diligence, laudos econômicos e alocação de compra, PPA. O canal O Executivo tem a grande honra de receber o CEO e sócio da Ecovis WFA, André Valério. André, seja muito bem-vindo. Silvio, prazer estar aqui falando com você e vou acrescentar um ano a mais aí, que é 21 anos que eu tenho. 21 anos. Olha, e eu começo, André, pedindo para você nos apresentar aqui onde nós estamos. Hoje é um episódio especial do podcast do canal O Executivo. André, onde é que nós estamos aqui? Pois é, a gente tem a honra aqui de te receber no nosso escritório, onde a gente tem aqui a nossa sala, né, que a gente transformou em podcast, e a gente sente aqui como se estivesse em casa, né, para bater um papo aí com você. Tenho certeza que vai ser bem gostoso esse papo. Sim. E espero aí que a gente possa acrescentar, trazer valor para o público que vai assistir, para a audiência. Não, sem dúvida. E sabe que eu vi a apresentação do André no WNOW, que é o clube de negócios que nós participamos. Nós deixamos um abraço aqui para o Alexandre Palmieri, excelente trabalho dele ali no WNOW, de nos agregarmos. E quando eu vi o André, a palestra dele, eu falei, nossa, eu preciso trazer o André para o nosso podcast, porque realmente assim, os temas que ele lida são importantíssimos. Eu acho que todos nós, executivos, temos que conhecer esses temas. Mas antes eu queria falar da sua trajetória, André. Eu começo aqui vendo que você é formado em Ciências Contábeis pela FECAP, tem 21 anos de experiência, 21 anos. Começando na Grant Thornton e liderando práticas de due diligence e finanças corporativas na RSM Brasil por 8 anos, até assumir a Ecovis WFA como CEO. Eu queria que você falasse exatamente isso. Como foi o início da trajetória? Por que você escolheu o setor de auditoria e o que te motivou a se dedicar a esse setor? Certo. Eu vou tentar resumir uma história que é longa. Claro. Eu descobri a auditoria por conta da minha mãe. Minha mãe, eu venho de uma família humilde. Minha mãe era doméstica e ela trabalhava para um diretor de uma empresa de auditoria. Olha só. E aí ela... Que interessante, André. Foi. E ela falou, poxa, será que para a patroa dela ali, se não conseguia um emprego para o filho, que era eu. Puxa, que então, legal. com 15 anos ali, eu entrei numa empresa com 15 anos que eu fiquei maravilhado. Sim, é mesmo? Maravilhado, porque eu vinha de um ambiente humilde, sim, onde eu cheguei em uma empresa, uma corporação, né? Na época eu falo uma corporação porque a Terco tinha 120 pessoas. E hoje, olha só, a empresa que eu atuo, que eu estou como CEO, a gente tem 150 pessoas. 150, maior do que quando? Já ultrapassamos esse número ali. Obrigado. E quando eu cheguei ali, deu um boom na minha cabeça, porque eu falei, poxa, olha esse ambiente, ali com 15 anos. Então, para mim, impressionou saber que tinham pessoas que tinham começado na empresa e com 6 anos chegaram a gerente, que tinha ali um espaço, né, uma sala para um executivo. Eu falei, poxa, um executivo, olha... Né, eu comecei a notar que as pessoas eram um ambiente de crescimento. Então aquele ambiente transformou a minha mentalidade. Nossa, totalmente. E ali me inspirou muito. E foi ali que eu descobri que existia, para ser auditor, você precisa fazer contabilidade. Sim, exato. E aí, na minha inocência, olha só, com um amigo meu, um chefe que é meu amigo hoje, ele continua, fizemos até um podcast outro dia, legal. Ronaldo Loyola. Eu cheguei nele com 17 anos e falei, o que eu preciso fazer para ser auditor? Sim, e ele que te falou. Ele falou, André, você tem que fazer um curso de contabilidade. Que legal. Aí eu fui, com a minha inocência que eu falei, eu fui fazer um curso técnico na USP. Na USP, de contabilidade. Aí eu cheguei para ele e falei, olha, agora já tô pronto aqui, já estou fazendo o curso. Ele falou, não, você tem que fazer uma graduação. Enfim, para resumir, eu fiquei dos meus 17 anos até os 21, tentando convencer que eu era capaz de ir para a auditoria. Eles não queriam deixar. Eu tive que lutar por isso daí.
E aí quando eu entrei na faculdade, estudei na FECAP, fiquei 4 anos fazendo graduação na FECAP, uma faculdade que eu amo. E olha só que mais uma coincidência da vida. Hoje com a Ecoviz a gente tem uma sala patrocinada lá. Lá na FECAP? Puxa, criamos parceria na FECAP 20 anos depois. Parabéns. Então você vê como o mundo ele vai dando voltas aí e hoje está lá na FECAP, devolvendo para o mercado um pouquinho de tudo que eu aprendi lá. E aí eu entrei na auditoria aos 21 anos, em 2004. Aí entrei com aquela vontade, aquela energia, querendo fazer acontecer. E tive uma trajetória muito promissora, muito rápida. Na auditoria, em 6 anos, eu cheguei a gerente na Terco. Nossa, 6 anos? 6 anos. Que era uma empresa que, na época, tinha 700 pessoas. Então, para você alcançar aquele cargo, realmente, tinha que romper uma barreira enorme. Sim, imagino. E como auditor, eu comecei na auditoria ali em 2004. Eu tinha até um amigo, né, chamava Luiz Fernando. A gente falou ali no início, no primeiro dia ali do treinamento. Ele falou assim, cara, que legal, a gente tá aqui junto. Aí eu falei assim, olha, o meu desejo é chegar a sócio. Nossa, sério, você já tinha esse foco? Eu queria chegar a sócio da empresa. Ele falou, eu também. Aí eu falei, pô, maravilha, vamos junto. Ele durou 1 ano. Não aguentou? Não aguentou. É pesado mesmo. Minha turma ali, e eu fui indo, né? E aí a minha intenção era se tornar sócio de uma empresa de auditoria. Quando que virou a chave para mim, né, para o empreendedorismo? Aí em 2010 eu percebi que eu poderia ir mais longe quando eu cheguei a gerente, que eu comentei, né, com 6 anos ali. Sim. E aí eu percebi que eu tinha certas habilidades, tinha habilidade de atender bem o cliente, tinha habilidade de lidar com a equipe, Nossa, né, é fundamental. lidar com pessoas, embora o meu estilo, eu evolui bastante de liderança, daquela época, tive que evoluir bastante, mas naquele momento ali, com aquela cabeça, eu achava que eu tinha uma boa liderança, atendia bem o cliente, e aí eu percebia que o sócio, basicamente, ele vinha ali para me cobrar o resultado do trabalho. Sim. O sócio. Sim. Aí eu olhava para o sócio e pensava assim, poxa, ele só me cobra o resultado? Então, só me cobra o resultado. Só me cobra o resultado, então eu posso ser um sócio também. Sim, você só cobrar o resultado. Eu já estou lidando com a equipe, o que me falta? Aí fazer essa análise, né, essa autocrítica. O que me falta é ter a parte comercial, porque o sócio na área de auditoria e consultoria tem que vender. Precisa ter essa área comercial. Então aí eu tive a oportunidade de, ali em 2012, iniciar um negócio, né, que foi a fundação da RSM. RSM, sim. Então, os sócios que estavam comigo nessa empresa anterior, a gente, juntos ali, eu fui convidado. Na verdade, teve uma ousadia da minha parte, porque as pessoas que estavam ali queriam iniciar um novo negócio e me convidaram para ir para lá como diretor. Sim. Então, que seria uma trajetória já bem rápida, né? Eu falei, olha, eu não aceito menos do que ir como sócio. Então ali eu me impus, né, como sendo uma pessoa capaz, né, de atuar como sócio. Sim. E eles perceberam isso e aceitaram. Então foi uma oportunidade, eu tenho gratidão por isso, porque muito legal. Eu tive a oportunidade de fundar uma empresa, né, que foi um passo muito grande. Sim. A gente teve que iniciar um negócio ali sem capital, com capital de banco, e eu ia precisar me desenvolver. Então, resumindo aí, essa minha trajetória para começar na auditoria, né, 2004, e aí 8 anos depois eu me vi sendo fundador de uma empresa onde eu vim atuando como sócio inicialmente, com mais 3 sócios. E aí, só para chegar na Ecoviz aqui, né, eu fiquei quase 9 anos nessa empresa, quando decidi largar tudo, sair e começar o novo negócio chamado WFA, né, que agora é Ecoviz WFA, sim. onde eu fundei essa empresa com mais um sócio e já estamos aí no outro patamar também. Sim. Olha, e o seu início de trajetória já me veio um monte de ideias aqui para os nossos executivos. Primeiro, você ter tido a orientação, né, um mentor, né, falando para você, olha, você tem que estudar isso para você chegar onde você deseja, né? Eu faço um paralelo que eu era técnico em eletrônica,
E quando eu falei para um executivo na empresa que eu trabalhava, o nome dele era Carlos Alberto Mendes, não sei nem se ele está vivo, era um argentino, estou falando da década de 80, estou falando em 1984. E quando eu disse para ele que eu ia fazer engenharia, ele falou, não, mas engenharia não. Eu falei, por que você vai fazer engenharia? Eu falei, olha, acho que é o caminho natural, sou técnico em eletrônica, depois faço engenharia, depois mestrado. Ele falou, não, você é muito bom tecnicamente, você precisa fazer análise de sistemas. E eu, muito obediente, né, fui fazer um curso de administração com ênfase em análise de sistemas. E aquilo realmente mudou a minha vida, porque realmente ali eu entendi o que ele queria que eu aprendesse e aquilo fez diferença. Outra coisa importante, você estudou na FECAP, eu falava um pouco tempo antes, a minha irmã estudou lá, ela se formou também em contabilidade, ela também foi auditora na época da Arthur Andersen. E assim, foi impressionante para mim ver como até hoje a carreira dela foi definida por isso. Hoje ela é uma diretora financeira nos Estados Unidos, uma empresa em Indianápolis, a Silvana, e eu vejo assim, como foi importante a formação dela na FECAP. Eu tenho um profundo respeito pela FECAP. Em 2009 eu fiz um trabalho, eu fui fazer uma apresentação na FECAP e eu conheci, porque eu não lembro agora o sobrenome dele, mas eu lembro que era Marcelo, o presidente da FECAP, estou falando de 2009. E ele me falou uma coisa bem interessante à época, ele disse assim que quando você olha um aluno da GV, então a GV, o aluno ele chega nesse nível e a GV entrega ele nesse nível aqui. Mas na FECAP o aluno chega aqui e eles entregam nesse nível também. É isso mesmo. Então assim, eu sempre admirei muito a formação da minha irmã e todos os profissionais que eu vi formados pela FECAP, como estou conversando com você agora, são excelentes profissionais. E como é importante, né, a boa formação logo no início de carreira. Eu sou um admirador da FECAP. Para mim, a minha base do que eu sei hoje de contabilidade, eu devo à FECAP. Sem dúvida. E às vezes a gente não fala muito sobre essas instituições de ensino que são relevantes para a formação de excelentes profissionais. Exato. Às vezes a gente fica muito ligado em um brand e tal, sem desrespeitar, claro, as demais, mas realmente a FECAP eu acho que é uma entidade que precisa ser mais falada, assim, né? Porque ela é muito respeitada no mercado. Cara, e eu admiro muito os auditores, porque eu acompanhei a evolução da minha irmã nessa área. Para você ter uma ideia, quando ela saiu do Arthur Andersen, na época, né, estamos falando da década de 80, né, acho que para quem é novo, acho que as pessoas nem sabem disso, mas não tinha telefone. Você tinha um plano de expansão, quem é da minha idade vai se lembrar disso, você tinha um plano de expansão, você demorava 2 anos para comprar um telefone, quando chegava, né, porque às vezes não chegava. Mas por que eu estou dizendo isso? A minha irmã é uma das poucas profissionais que eu vi executivos baterem na porta da minha casa, falando assim, eu queria falar com a Silvana, que eu tenho uma oportunidade dela no trabalho. Sabe aonde? Na Unilever. Minha irmã foi executiva da Unilever, depois trabalhou em empresas como Reuters, eu trabalhei numa empresa de pneus, que agora eu não lembro qual que foi, e ela foi parar na General Motors, e foi a General Motors que levou ela para os Estados Unidos. Mas eu queria reforçar isso, que tudo isso começou com a formação dela na FECAP e como auditora. Ela era uma excelente auditora, então eu imagino o quanto que você trabalha, André, porque o trabalho de auditor não é fácil, é muito trabalho mesmo. Que o seu início de carreira, imagino que até agora também é muito trabalho. Você lembrou, tem que ter paixão, né? Eu sou apaixonado pela profissão, por atender cliente, pelo propósito de desenvolver as pessoas, então acho que isso aí acaba que é muito denso realmente, né? Exige muito, mas quando a gente gosta, fica leve. Fica leve. Não é tanto um trabalho, né? E você lembrou bem essa questão. Imagina vocês aí, pessoal, ser procurado por uma empresa porque não tinha telefone, né? Realmente, isso aí é impressionante. Minha mãe falava isso daí. Era na época de 80, 70, não tinha telefone. A pessoa ia te buscar em casa para você trabalhar. Ia buscar em casa. E comigo aconteceu, não querendo me estender muito nesse assunto, mas eu só tive praticamente um emprego. Mas antes de ter um emprego, eu tive um estágio que eu fiz em uma empresa e eu era programador de uma linguagem relativamente complexa, né? O Assembler, que é uma linguagem de baixo nível de máquina. E quando eu resolvi sair da empresa, né, eu falei, preciso passar isso aqui para alguém, né? Só que era tipo véspera de carnaval, véspera de um feriado longo ali. E eu fiquei 2 semanas querendo passar isso para os engenheiros e ninguém se interessou muito. Eu falei, puxa, acho que de repente o que eu faço parece complexo porque eu sou muito novo, né? Porque eu tinha 17 anos, né? Mas de repente para um engenheiro isso aqui, os caras tiram de letra e tal, né? E aí chegou assim, tipo 6 horas da tarde, os engenheiros pegaram um monte de coisa que eu tinha feito. Isso aqui é o que é? Isso aqui é tal coisa e tal. Eu fazia programação de centrais telefônicas via rádio. É o primórdio do celular, né? E aí eu passei para isso e falei, nossa, realmente acho que o que eu faço não é tão complicado assim, né? Porque, o cara pegou ali em 1 hora, pegou todo o material e tal.
Qual que não foi a minha mais absoluta surpresa? Uma semana depois, eu ouvindo vozes ali no corredor do meu prédio, eu falei, nossa, parece a voz do meu diretor, né? Era eles tinham ido me procurar, porque deu um problema no sistema e eles não sabiam. Então, assim, antigamente não tinha telefone, a pessoa tinha que ir até a sua casa ali, tinha que se deslocar, não tinha jeito. Acho que hoje em dia, para as novas gerações, isso é difícil de pensar, talvez de pensar, né? Não sei como é que isso soa para as pessoas. Mas me diz uma coisa, antes de assumir a liderança na Ecoviso, você foi fundador e sócio da ESM Brasil, que era uma auditoria, e você integrou comitês estratégicos, onde você gerenciou equipes tanto em consultoria quanto em auditoria. Como que essas experiências moldaram a sua visão sobre due diligence e avaliação de empresas, André? Ótimo. Hoje eu atuo aqui na Ecoviso como acumulo o cargo de CEO e atuo nessas áreas de due diligence e finanças corporativas. Certo. E eu atuo também em alguns órgãos, alguns comitês de empresas de grande porte. Eu já atuei na empresa como a Claranet, que é uma empresa de tecnologia, capital aberto, a Natural One também, integro o conselho. Tem empresas aí que acabam requerendo a participação para alguma decisão, alguma opinião técnica, né? Técnica contábil, tributária. E o que eu vejo assim, ter essa bagagem, por exemplo, participando de comitês, você tem uma visão muito ampla da companhia. Não só de dados contábeis, financeiros, tem uma visão de business. Sim, sem dúvida. E quando fala de due diligence é puro business. Então, assim, é uma profundidade estratégica muito grande que você precisa entrar. Por quê? Se alguém vai comprar due diligence, só para ficar claro, né? Claro. É um processo que você faz uma investigação profunda das operações contábil, tributária, trabalhista e do negócio. E do negócio. Que quem vai comprar, ele precisa entender o que ele está comprando. Quais são as linhas de negócio que aquela empresa que ele vai comprar oferece. Quais são as margens de contribuição que aquele negócio oferece para operar. Que mercado que está. Então, assim, participar desses órgãos aí me deu essa amplitude de negócio. E aí contribui para a minha atividade do diligence. Então, eu amo, assim, quando eu estou fazendo trabalho, eu fico super empolgado, de verdade. Quando o cliente vem e fala, não, André, eu vou comprar uma empresa, essa empresa faz isso, eu fico ali, parece que eu que vou fazer o negócio. Só que ao mesmo tempo também, pensando por esse lado, né, de relacionamento, eu também não quero que o meu cliente compre um mau negócio. Claro. Então eu falo, cara, isso aqui é uma bomba. Depois que... Primeiro eu falo, poxa, eu tô empolgado, esse negócio da forma que você falou, eu quero que dê certo, né? Que o deal, a gente fala, que o deal dê certo. Claro. Dê certo. Então, eu me visto disso, eu me visto de negócios, né? Por isso que eu contei um pouco da minha trajetória, que eu comecei como auditor, me vi sócio. Uma coisa é você atuar como sócio, ter uma posição, e depois empresário, né? Então, exato. Eu atuo como sócio, mas eu sou empresário. Então eu vejo negócio, eu vejo margens. Então tudo isso fortalece para eu entregar o melhor para o meu cliente. Sem dúvida. No que diz respeito à diligência, a business e finanças corporativas, né? Que nada mais é que o valuation da empresa. Quanto vale um negócio? Né? O valuation, como determina isso? Então eu consigo ajudar os clientes dando clareza para ele se ele vai entrar num bom ou num mau negócio. E eu tenho vários exemplos aqui, porque nessa trajetória aí só para dar um dado, né, até 21 anos de experiência aí, eu fiz aproximadamente aí, mais ou menos, mais que isso, tá? Mais que 1000 projetos, Silvio. 1000 projetos? 1000. Nossa, muito 1000. Com mais 600 equipes diferentes para entregar. E esses projetos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles até, mas você atende tanto empresas nacionais quanto empresas estrangeiras que estão vindo para o Brasil. Que estão avaliando a aquisição do negócio. A gente tem clientes de vários países, né? Cliente da China, Alemanha, Portugal, Estados Unidos. Então a gente consegue dar... E assim, quem vem de fora, né? Só fazer uma aspas rápida aqui... tem uma insegurança gigantesca com o país. Então eu já tive vários pedidos e eu fico muito feliz quando eu consigo ganhar a confiança de quem está de fora, é mesmo. porque
A gente que está no Brasil mesmo, a gente não tem tanta confiança no país. Eu ia falar isso, né? Quem está de fora e nós que estamos aqui também não temos tanta confiança nessa bagunça tributária que nós vivemos. Né? Essa bagunça. Imagina para quem está de fora olhando o Brasil. Então, primeiro eu tento passar uma confiança para o meu cliente de fora, seja de onde for, o país ali, e aí ganhar essa confiança e entregar transparência. Entregar, olha, aquilo que você não está vendo, que você está com uma venda, eu clarifico para você. E para ele tomar uma decisão seguro. Sim, né? sim. Recentemente fiz uma diligência para um cliente americano que comprou uma empresa no Rio Grande do Sul. Olha só. E olha só, eu estava antes de fechar a proposta de serviço, eu estava com um advogado, a gente entrou junto. Um advogado apresentando a parte legal, de análise, e eu a parte financeira e tal. E na reunião eu falei para o cliente, né? Eu falei, olha, houve um desastre e tal no Rio Grande do Sul, claro, da inundação. Claro. E aí depois da reunião o advogado chegou para mim e falou assim, cara, por que você falou isso? Honestidade. Eu falei, qual o problema? Não, porque isso a gente pode perder o trabalho, porque ele pode querer não fechar o negócio. Eu falei, mas é exatamente sobre isso. É exatamente falar tudo para ele saber, para ele tomar a decisão correta. É claro. Então, esse jeito, sabe, de às vezes a gente querer vantagem, sabe, né? O jeito brasileiro de ter vantagem. Não. E aí o que aconteceu? A gente ganhou a confiança. Claro. Por esse detalhe. Então, trazer essa confiança, a gente falou, olha, teve um desastre, a gente foi ver quanto que afetou o mercado ali, que diligência é sobre isso. É sobre muito mais do que números. A realidade, né? Sobre mercado, onde essa empresa está inserida. Essa empresa foi inundada, quem vai comprar não precisa saber disso. Como é que estão linhas logísticas, por exemplo, que não estão disponíveis ou estão em manutenção, não precisa saber disso, né? E eu ouvindo você falar, né, André, eu fico... Duas coisas, né, porque que me vem à cabeça, né? Primeiro, que um dos motivos de eu fazer esse canal, falei, bom, é para falar de assuntos que me empolgam, mas que ninguém se empolga tanto, né? Que a gente gosta de falar sobre negócios, sobre esses detalhes, assim, que às vezes são mais hard, mas que faz você ter uma visão de raio-x, você fala, olha só que interessante isso, né? Que o cara está comprando, como é importante ele ter uma visão correta. E até enquanto você falava, eu pensei assim, engraçado, né? Se as pessoas tivessem essa preocupação de conhecer o que elas estão comprando, tanto quando ela vai comprar uma simples ação, né? Imagina, a pessoa que vai comprar uma ação para ela, como pessoa física. A mesma preocupação que uma empresa tem de conhecer o que ela está comprando, quais são os detalhes ali, talvez a gente não teria tantos problemas que os investidores, principalmente pessoa física, têm por conta dessa ignorância do que está comprando ali do lado. Eu lembro esse negócio dos COIs agora, que é o Ambipar, né? Eu falo assim, poxa, será que se você não deveria conhecer um pouco mais o que você está comprando, alguma coisa assim, porque quando uma empresa vai fazer uma compra dessa sem passar, por exemplo, por um due diligence, entender exatamente o que ela está adquirindo ali, né? Exatamente, você pode fazer um péssimo negócio, olha aí, Ambipar, né? E muitas vezes, infelizmente, né, até ruim isso, a empresa auditada, só que mesmo sendo auditada, então, você vê, né, empresa, Silvio, o que eu vejo assim, que aí é até um pilar nosso aqui trazer, né? Que é um pilar muito forte, que é pessoas no centro. Sim. Empresa no fim do dia são pessoas. Exatamente. Então, trazer essa tranquilidade. Às vezes a empresa auditada ali dá um problema. Fica ruim para o mercado inteiro, né? Não, e isso me preocupa muito, porque tem sido a história do século XXI, né? Quer dizer, quando você lembra da Enron, da WorldCom lá atrás... aqui no Brasil, Americanas em 2023, aí agora essas questões que a gente está vendo com os COIs. Então tudo isso, assim, acho que a gente precisa ter mais essa preocupação do André de honestidade naquilo que está fazendo, porque todos nós confiamos nas auditorias que aquilo que está sendo informado para nós, de fato, está correto, mas é o que o André falou, nós dependemos de pessoas. Eu sempre, engraçado que eu não gosto de falar desse assunto, porque eu acho assim, cada um deveria se preocupar com isso, mas vira e mexe eu acabo voltando nesse assunto, porque olha, nós precisamos voltar a falar da moralidade no desenvolvimento das pessoas. Se você não tem honestidade, se você não tem moralidade, nenhuma auditoria vai ser capaz de chancelar realmente o que está acontecendo lá. Então a gente depende de pessoas como o André, que tem essa preocupação de mostrar às vezes coisas que podem até interferir negativamente no negócio para ele, mas ele manteve a credibilidade. Inclusive no episódio anterior, André, a gente falava com a Ana Adobati sobre isso, que
os profissionais têm que se preocupar com a sua credibilidade ao longo da sua história. Quer dizer, não é um negócio que você perde porque você falou uma coisa que deveria ter falado, que é o problema. O problema é você perder sua credibilidade e aí você não tem como recuperar ao longo da sua trajetória, né? Então esse é o ponto fundamental. Exato. Nesse ponto, só sem me estender muito, por favor. Outro dia a gente teve uma oportunidade aqui de um cliente que nós entramos no cliente e a gente percebeu que a gente estava limitado de acessar informações ou ter clareza das informações. Cara, não dá. Pra você ter ideia, esse cliente aqui a gente ia ficar com ele 5 anos, a gente decidiu declinar e com isso a gente deixou de o honorário global, abrindo aqui, R$1 milhão. Olha só. Então assim, o dinheiro não paga, a gente colocar a cabeça no travesseiro. Porque se a gente é auditor, contratado para fazer um trabalho independente, e eu estou impedido de fazer aquele trabalho independente, de acessar informações, então o dinheiro não pode sobrepor a nossa conduta. Claro. É isso. Você deve sempre imaginar a empresa como se ela fosse eterna. Quer dizer, olha, por conta de uma necessidade ou de um interesse momentâneo, você pode quebrar a perenidade da empresa, né? Então é importante você ter o caráter realmente de saber o que você vai trabalhar e o que você vai recusar, mesmo que momentaneamente isso signifique uma perda financeira. Eu lembro que, inclusive, e assim, só se você me permite, eu vejo assim, eu sei que a gente às vezes olha, né, o Brasil com essa questão do jeitinho e tudo mais, mas a minha experiência é o seguinte, a maioria dos brasileiros é honesta, a maioria dos brasileiros trabalha direitinho. Só que se você tiver numa sociedade pouquíssimas pessoas que fazem coisa errada, pronto, já dá já contamina tudo, né? E na verdade não, eu acho que o que a gente tem é pessoas ruins, realmente, posições chaves, mas a maioria do brasileiro realmente quer a coisa certa, a moralidade, fazer o correto e tudo mais. Então acho que por isso que é importante a gente, até uma preocupação minha, mostrar, olha, nós temos pessoas muito boas aqui no Brasil, e sabe quando você estava falando do americano investir no Brasil, né? Você sabe que isso sempre me remonta, quando eu vejo assim, muitos brasileiros falam, não, vou embora, por causa o Brasil não dá certo e tal. Às vezes eu olho assim, eu lembro até hoje, eu estava vendo, acho que o Valor Econômico, né? Quando, se não me engano, a BMW resolveu implantar uma fábrica, não lembro agora se é no Paraná, Santa Catarina. E eu olhei aquilo e falei, cara, uma BMW, né, ela não toma decisões lendo valor econômico, né? Ela sabe de alguma coisa que eu não sei. Então, o Brasil é um país muito viável e que vale muito a pena você investir. Nós temos problemas, mas todos os países têm problemas. Então, imagina se, eu nunca vi um americano falar assim, não, vou embora dos Estados Unidos porque tem problema, ou vou embora, sei lá, da Alemanha porque tem problema. Não, as pessoas enfrentam os problemas e resolvem. Então acho que é isso que a gente tem que pensar, que se até um americano quer vir para o Brasil, fala, cara, esse país tem muita oportunidade, a gente tem que trabalhar em cima disso, né? Exato. André, uma preocupação que nós temos aqui no canal Executivo é sobre a formação de líderes executivos empresariais. Eu queria que você contasse para nós duas coisas. Primeiro, qual que é o seu estilo de liderança, como que você se descreve como líder de pessoas, e segundo, se você tem algum líder de referência, que você tem alguém que você se baseia, você fala, puxa, quando eu vou tomar uma decisão, tá difícil, eu lembro desse meu líder de referência aqui e me pergunto o que ele faria e isso me dá algum subsídio. Você tem isso? Mas primeiro me fala do seu estilo. Maravilha. Bom, meu estilo de liderança, o que eu gosto? De dar autonomia para o meu time. Puxa, que legal. Empoderar meu time, porque assim, o que eu penso? Se a gente contrata gente boa, isso aqui não é uma frase minha que eu uso, acho que o Jobs falou isso. Sim. Se a gente contrata gente boa, a gente não precisa ficar falando tudo. Estou traduzindo aqui para o meu mundo. É isso mesmo, ele fala isso. Então eu vejo assim, o time aqui é muito bom, então eu tento empoderar o time, dar autonomia para que eles evoluam, para que eles transformem, né? Tanto pessoalmente, porque acaba tendo uma transformação pessoal também, quanto profissionalmente. E estar à disposição para servir. Porque assim, né, seguindo a palavra de Jesus Cristo, maior é o que serve. Então eu penso que o líder está para servir. Então assim, toda a cadeia de liderança aqui dentro, que temos muitos líderes, eles sabem que eles estão à disposição para dar assistência, mas que é para fazer o time voar. Né? Então esse é o estilo de autonomia, empoderamento e crescimento. Muito legal. Né? E aí, com isso, Silvio, eu vejo que, poxa, vem cada coisa, cada entrega incrível. Nossa, assim, de criatividade, de liberdade. As pessoas entregam mais, né? As pessoas se comprometem por si só. Não, eu não preciso ter alguém falando aqui para eu saber o que eu tenho que fazer. Que legal. Né? Eu não preciso ficar falando tudo que tenho que fazer. Lógico, a gente alinha, olha,
o que espera de resultado é isso aqui, como você vai fazer, claro. Descobre a sua melhor forma. E isso tem sido assim, excelente. E agora falando de referência, eu tenho 2 referências que eu vejo. Uma, que é o Silvio Santos. O Silvio Santos, uma grande referência. Tira aquele Silvio Santos do palco, o Silvio Santos empresário, é um cara, nossa, extraordinário. Sim, é mesmo. Né? Ele realmente teve um legado. Eu vi uma vez falando, o Lázaro Campos, que é um executivo que trabalhou com ele na Jequiti, que fez a Jequiti bombar, falando que o Silvio, acho que entre empresas que ele iniciou e vendeu, entrou e saiu, foram mais de 100. Sim. O cara é uma máquina de empreender. De fazer negócios. Exatamente. Uma máquina de visionário, né? Um líder, um gestor. Ele tem tinha uma excelência gigantesca. Acho que tem muito para aprender com o Silvio Santos. E ele era muito como humilde, empresário, né? Porque ele falava que ele não era empresário, ele falava que ele era um ator. Olha só que interessante. Ele falava, não, eu não entendo muito negócio, não, ele entende de estar no palco. Olha que interessante, né? Ele falava que ele não era, mas ele era um excelente empresário. Eu lembro uma vez, acho que tem um vídeo dele que ele foi na Praça é Nossa, que ele falou com o Carlos Alberto, e ele falando com o Carlos, que aí ele colocou o óculos, ele falou, quando eu coloco o óculos, vira o Silvio Santos empresário. Que ele é bem diferente. Era bem diferente. Bravanel, né? E o outro, e veio de uma situação humilde. Ele foi camelô, né? Foi camelô, ele transformou a vida dele e da família dele. E o outro com grande apreço, só para completar, um grande apreço pelo trabalho, né? Ele trabalhava muito, sempre. Muito. Importante isso. Depois da morte dele, eu fiquei sabendo, eu não sabia, né? A dedicação dele ainda era muito alta. Era da SBT para casa, e trabalhando e pensando. Não foi à toa que ele construiu o que construiu. É verdade. Né? E também uma pessoa digna, honesta. Você lembra o caso do Pan-Americano ali? Ele que arcou. Ele que arcou com tudo, com o patrimônio dele. Exato. Então, assim, é uma referência. E eu ia mencionar, né, juntando os assuntos da resposta do André sobre a importância da sua credibilidade, da sua honestidade. Quando houve esse problema no Banco Pan-Americano, senhoras ligaram para ele dizendo assim, quanto que você precisa? Olha, eu não sabia disso. Porque assim, as pessoas não tinham dúvida dele. Falavam assim, não, se aconteceu alguma coisa errada, não foi por causa dele. Alguém fez alguma coisa ali que não deveria. Ninguém tinha dúvida sobre isso. Então, você vê a importância da sua credibilidade perante seu público, o quanto que isso paga dividendos. Não vou citar nomes aqui, mas eu estou trabalhando com um banqueiro nesse momento. E em determinado momento na carreira dele, ele teve um problema também similar. Clientes entraram em contato com ele falando assim, você está com algum problema? Você precisa que eu deposite mais aí no seu Olha só. Então assim, imagine o que é você ter uma credibilidade em que as pessoas, quando veem você em apuro, não tem dúvida que seja lá o que aconteceu, não foi por conta do seu caráter, eles vão te ajudar. Então é por isso que eu acho que a gente tem que fomentar aqui essa questão da moralidade. Falar, olha, você ser honesto e ter caráter tem uma reserva de mercado para você, principalmente num país como o Brasil, que a gente desconfia muito, né? Mas então assim, vale a pena você investir nisso, e o Silvio Santos é um excelente exemplo disso. E as pessoas percebem quando você vem de verdade. É verdade. Percebem. Você não quer simplesmente o dinheiro delas, a vantagem, usar. É isso mesmo, é isso mesmo. E o outro é o Flávio Augusto da Silva, não sei se você conhece, ele é o fundador da WhatsApp. Sim. Fundador da WhatsApp, um carioca. Que veio também muito trabalhador também. Andava de ônibus no Rio de Janeiro e conseguiu fundar e hoje é bilionário. Sim. Flávio Augusto da Silva é bilionário, é um cara diferenciado, entrega assim muito valor para o mercado, mundo empresarial. Quem não segue aí quem quiser conhecer, eu super recomendo. Ele tem muitos insights poderosos ali. É um cara que eu me inspiro muito. Em termos de também, começou do zero, começou com capital negativo. É verdade, capital negativo. Na época, em 95, quando ele fundou ali, vale muito a pena, a história dele inspira muito. E acho que é interessante, são pessoas que deixam legado, orientações, é quase que uma mentoria para quem está começando. Exato. Você falou de liderança servidora, eu sinto-me obrigado a mencionar o seguinte, né? Às vezes a gente não percebe que a gente vive num período em que certas informações foram ou difamadas ou foram ocultadas de nós. E para mim a mais absoluta surpresa, eu sou católico, tá? Então assim, eu vejo o quanto que a Igreja Católica foi difamada ao longo do tempo, e informações que são importantes, que estão em encíclicas papais e que falam sobre liderança e que a gente não sabe. Então eu vou convidar aqui os nossos ouvintes a ler a encíclica Quas Primas, que é do Papa São Pio XI,
E leiam essa encíclica e vocês vão ficar surpresos, porque eles descrevem os problemas que nós enfrentamos de liderança dentro das empresas hoje com a questão da autoridade. Mas é impressionante de ver, imaginar uma encíclica escrita em 1925 descrever o mundo de hoje, um século depois. Olha só. Então eu recomendo, porque o importante para nós como líder, você falou do líder dessa servidora, é a gente ter conhecimento sólido e entender aonde que está a raiz do problema para que a gente possa atuar. Então muitas vezes a gente não percebe isso, mas certas informações estão omitidas e às vezes até difamadas, e a hora que você vai ler, você fala, bom, peraí, isso aqui é uma análise muito profunda, correta e que eu vejo nas empresas hoje. Então fica o convite para vocês. Agora sim, vamos falar um pouquinho então sobre a Ecovis. Bom, eu vou começar pelo seguinte, explica o que é esse nome, Ecovis, da onde que veio, André? Perfeito. Antes de mais nada, já vou falar mais sobre a empresa, mas primeiro do nome. Algumas pessoas até falam Ecovias, né? Eu mesmo imaginava que quando eu conheci você, falou assim, Ecovias, eu falei, não é Ecovias, é Ecovis. Então, Ecovis, e é interessante, vou falar um pouquinho antes da WFA, que foi a empresa que nós fundamos, que o significado da WFA significa World Future Assurance, que significa futuro da auditoria no mundo. Que legal. Qual que era a ideia, né, desse conceito? Nome legal. A ideia era trazer uma auditoria, um serviço transformador. Sei. Que gerasse valor, que fosse transformador, até na forma de atender, proximidade. E também, assim, olhando uma visão sempre de futuro. E também de cuidar das pessoas, já tinha isso. E a Ecovis, ela é uma empresa internacional global e nós somos firma membro da Ecovis no Brasil. Então, nós somos aqui a firma que representa a Ecovis. Tá. No mundo, a Ecovis está há 20 anos no mercado, né, internacional, 93 países, e o significado de Ecovis é Economy and Vision. Ou uma visão geral. Entendi. Que aí, que é a visão geral? Quando você fala de auditoria e consultoria, você tem uma visão macro. Verdade. É esse o conceito. Então muito juntou legal. Visão macro com visão de auditoria futura. Então, para nós, assim, fez total sentido. Né? Porque eu acho que, Silvio, um brand, ele precisa contar uma história. É por isso que eu fiz questão de ouvir qual era a história do nome, né? Muito interessante. Eu lembro quando, aspas rápido, quando a gente foi fundar a empresa, o meu sócio, que tal a gente usar uma sopa de letras? Sim. Meu nome, eu falei, mas isso não conta uma história. Não conta a história. Então a gente foi nessa linha do que era a essência do que a gente queria traduzir no negócio para trazer essa história. Não, é bem legal. E realmente conta uma história. Vamos ver se eu vou falar tudo que eles fazem aqui. Olha, então é uma empresa focada em auditoria, consultoria e transações, e vocês oferecem serviço de due diligence, contábil, tributária e trabalhista. E além de laudos de PPA e auditoria de fundos de investimento. Olha só aquilo que a gente estava falando. Então, para quem não conhece, o que vocês oferecem de mais inovador no mercado de auditoria e consultoria? Principalmente as inovações. O que vocês oferecem? Principalmente inovação. Bom, eu vou falar assim, em termos de portfólio, nós temos um portfólio que ele é completo, muito grande, né, em termos de mercado. Então, comparando com empresas Big Four, a gente não fica com nada de fora. Pô, legal. O que eu posso trazer aqui de inovação para a área de auditoria que nós temos, que não é muito comum? Tá? Vou falar de inovação do que é diferente em relação ao mercado. Certo. Né? Vou falar de diferenças. Tá? Nós temos aqui hoje, por exemplo, você, Silvio, que lida com muitos executivos de empresas, sim. A gente percebeu aqui uma demanda de mercado que você deve estar notando aí quantas pessoas não ficam na cadeira hoje de executivo. Nossa, isso é um problema seríssimo. CFO, CEO, diretor, o pessoal fica ali 6 meses, 1 ano, 2 anos, vai embora. O último número que eu vi, para você ver a gravidade disso que ele está falando, é que o CEO no Brasil, em média, ele fica de 2,4 a 3,2 anos, mais ou menos. O último número que eu vi já faz um certo tempo, mas você vê, 3 anos, não é nada. Poxa, eu já tô aqui, quanto tempo que eu tô? Já bateu isso. Não, você tá pensando nisso aí? Não, que isso. Quero ficar aqui muitos anos. Claro, tendo saúde, eu faço o que eu gosto. Você tá com quantos anos, André? 43 anos. 43, pô, tá novo pra caramba. Eu faço o que eu gosto. E aí a gente, quando faz o que gosta, não precisa trabalhar, né? É verdade, é verdade. Então, a gente colocou uma torre aqui de negócio para ajudar os clientes a reporem executivos. Perto do executivo, a gente faz o hunting. Putz, mas isso é legal, hein? Isso é diferente, as empresas de auditoria não ofertam. Vocês fazem o hunting no executivo? O hunting de executivo. Caramba. CEO, CFO, diretor, esses cargos mais altos. Então nós temos aqui um time dedicado para isso. Porque os clientes começaram a pedir talento.
Não, E a gente falou, poxa, tem uma demanda aqui. Sim. Não é melhor a gente... Qual que é a ideia da Ecovis? A gente servir o cliente de ponta a ponta. O que ele precisar em auditoria e consultoria, a gente oferta. Nossa, mas assim, essa é a ideia. Só o que você falando me vem à cabeça o seguinte, né? Você oferta os executivos, né? Que vocês conhecem, porque provavelmente vocês trabalharam... Isso. A gente tem banco de talentos, a gente consegue verificar se a pessoa tem capacidade realmente. Sensacional. Então, isso é um diferencial. O outro diferencial de mercado é o diferencial, uma linha que a gente chama de soluções patrimoniais. Sim. Que a gente consegue, por exemplo, isso é uma demanda de mercado, tá? Quanto vale esse edifício inteiro aqui, o prédio? Sim. Então eu tenho aqui engenheiros que fazem avaliação para determinar o quanto vale aquele mercado, aquela edificação, uma indústria, uma usina, uma fábrica. Isso é uma coisa que também as empresas de auditoria não ofertam. Não vou falar que não é zero oferta, mas no geral as empresas não têm essa linha de serviço. Não tem. Uma outra linha que a gente tem feito muito aqui, eu não sei se você viu o escândalo do Pix recentemente, que teve um desvio, uma fraude de 800 milhões de reais foi desviado. Exatamente. E aí nós temos um time aqui de auditoria interna e de tecnologia dedicado a validar as empresas, a conseguir operar, depois desse escândalo aí o Banco Central emitiu norma, a conseguir operar, a gente faz a validação, emite o relatório para essa instituição financeira ser autorizada a operar perante o Banco Central. Nossa, muito bom. Depois da fraude do Pix. Sim. Né? Como eu falei, eu trabalho com bancos, assim, eu sei a gravidade disso daí, realmente. Exato. Nossa, mas muito bom. Vamos supor, e só para complementar o que você já falou. Tá. Eu sou uma empresa aqui, que tipo de problema eu tenho que você fala assim, olha, contrate a Ecovis. Então, quais são os problemas de um cliente que você fala assim, se você tiver esses problemas aqui, a Ecovis te ajuda nisso? O principal problema, vamos colocar assim, que bate em todos os empresários, né? Ineficiência que gera prejuízo. Perfeito. Então, o nosso trabalho, ele ajuda a empresa a aumentar a eficiência de ganho, né? Seja um ganho tributário, seja um ganho financeiro por conta de falha de processo. Como esse ganho tributário, André? Posso falar para você, a empresa pode operar com risco fiscal, com enquadramento tributário e previdenciário incorreto, pagando mais ou menos. Ela pode estar pagando mais, né, por algum equívoco, né, do gestor, da contabilidade. Né, não vamos tacar pedra nos contadores, porque eu sou contador, nós somos colegas de profissão. Mas quem faz perde o poder de análise. Não consegue analisar se eventualmente está no caminho certo. Tem perspectivas que interessam. Exato. Então, assim, a gente pode trazer um ganho tributário, né? Agora, com esse assunto da reforma tributária, então, a gente tem muita oportunidade. Então, você tem o ganho tributário, ganho fiscal, mitigação de risco fiscal, trabalhista e previdenciário e melhoria de processo. Acredite, Silvio, tem empresas muito grandes. Eu tive uma empresa agora, interior de São Paulo, fatura quase 300 milhões de reais. Você lembra lá da palestra? Lembro. Não sabe nem o que tem para pagar, nem o que tem para receber. Inacreditável isso, né? Como que pode? Né? Mas tem no Brasil, é verdade. Não sabe o que tem a pagar e a receber. Então, quanto que pode estar ocorrendo ali de prejuízos financeiros? Pagando em duplicidade, deixando de receber. Sim. Então, quanto que nosso trabalho de consultoria empresarial, de educação, né, de trazer essa credibilidade e transparência, vai trazer de ganho de dinheiro para o empresário? Enorme. É muito grande. O que a gente fala, né? Quando a gente entra nos clientes, a maioria deles, né, a gente precisa da ROI. O ROI é o retorno financeiro. O cliente paga um dinheiro ali e ele tem aquilo de volta. Certamente ele vai ter. Sim. Porque a gente mitiga risco e aumenta a eficiência. Entendi. E traz mais dinheiro para o bolso do empresário. André, para quem não estiver ouvindo você nas redes da Ecovis, vão estar ouvindo nas redes do canal executivo, posso deixar o seu LinkedIn e o site da Ecovis para vocês poderem entrar em contato com o André e com a Ecovis para saber mais do trabalho de vocês. Pode ser? Vai ser um prazer. Vamos aproveitar então isso que você falou da reforma tributária e falar um pouquinho sobre o que vem por aí. Duas coisas, não sei se a gente já pode falar sobre isso, que ainda não foi aprovado no Congresso. O que é a reforma tributária? Você vê que é mais relevante, que vai mudar para as empresas? Eu sei que a gente tem pouco tempo aqui, mas se você pegar um bem sumário, um item que você fala assim, olha, isso aqui vai mudar.
E essa reforma que está sendo aprovada, bom, nós estamos gravando aqui, só para vocês saberem, 31 de outubro de 2025, então ainda não foi aprovado as mudanças na legislação de rendimento, né? Se você pudesse pincelar, olha, o que vai ser grave na reforma tributária que todo mundo tem que prestar atenção? Aliás, vocês fazem eventos aqui falando sobre isso, né? Exato. A gente fez a nossa primeira imersão Sim. sobre a reforma tributária, né? Aconteceu ontem. Sim. E vai ter a segunda edição. E aí a gente dá uma amplitude muito boa. Para quem quiser participar da próxima, vai ser uma oportunidade. Legal, então fiquem de olho, se me permite também, a hora que tiver definido a data, vou colocar nas minhas redes também para as pessoas poderem participar, porque, gente, olha, você que é empresário, executivo, você não pode ficar fora dessa discussão. Às vezes eu vejo, não só dessa discussão da reforma tributária, mas eu estou vendo que vai chegar a NR1, que eu conversei no episódio anterior do podcast, que são as normas relacionadas a riscos psicossociais da empresa. Em geral, o executivo empresário, com todo esse trabalho que ele tem, ele deixa para o último momento. Nenhum dos dois assuntos vai dar para deixar para o último momento. Então, quando eu tiver uma oportunidade, André, eu vou colocar então vocês aqui também nas minhas redes sociais, falar, participem, porque realmente é importante. Mas se você fosse dizer assim, olha, o que você considera mais relevante que vai ser os impactos da reforma tributária e nessa reforma de renda, do imposto sobre a renda para os executivos, para os empresários? Perfeito. Bom, vou falar para a audiência ali diretamente. Sim, claro. A ideia, assim, da reforma tributária é antecipação. Se antecipe, não precisa desesperar, porque a reforma tributária traz um certo desespero, né, para a maioria das pessoas que desconhecem esse tema. Mas, assim, 3 pontos, Silvio, tá? Que são primordiais para se preparar. Ela vai trazer, de certa forma, um aumento da carga tributária. Tá? Porque o governo não coloca... Que surpresa, hein, pessoal? Que surpresa, né? Incrível, não? Uma reforma que vai reduzir carga. Então, assim, alguns setores vão ser afetados mais que outros. Então, ao aumentar a carga tributária, vai precisar repassar esse preço. Não tem como. Vai ter um aumento de preço para o mercado. Não só o prestador ou quem fornece ali a mercadoria, o contribuinte vai aumentar a carga tributária, que os custos também envolvidos ali na cadeia também vão repassar esse preço. Sim. Então o empresário ele precisa se preparar para refazer o pricing, ou seja, determinar o novo preço do produto ou serviço dele e educar a cadeia que está junto com ele ali de fornecedores e prestadores que também vão estar perdido ali, não vai saber como que precifica o dele embaixo. Então você precisa educar essa cadeia de fornecedores e preparar a gestão para aguentar o tranco. Por quê? Acabou agora de se financiar com dinheiro do governo, acabou. Isso que Você não consegue mais, aquelas empresas que se financiavam com benefício fiscal, deixando de pagar, parcelando imposto, acabou. Agora, na hora, se não tiver uma boa gestão, uma gestão que você consiga segurar esse tranco, segurar a margem, infelizmente, muitas empresas podem fechar as portas. Infelizmente. E inclusive, né, André, você que trabalha com serviço e eu também, as empresas de serviço vão ser bem impactadas. Vai ter um delta de imposto muito alto. Tá? E para a audiência aqui também, quem está no Simples Nacional, fique esperto, fique atento, porque você pode ser contribuinte do IBS-CBS por opção, né? Se você não for por opção, pode ficar fora de ganhar vários negócios no mercado. É verdade. Porque aquelas empresas que contratam Simples Nacional não terão direito a crédito. Não vai ter crédito. Então, assim, praticamente... Exato. Então, assim, você vai ter que tomar uma decisão. Não, vou me tornar contribuinte e ter mais mercado, ou não, vou ficar na minha carga aqui menor e também ter o risco de perder mercado. Exatamente. Quer dizer, para mim matou. Assim, 84% das empresas no Simples Nacional, no país. Pois é, imagina. Então, você imagina. Ela foi uma forma, assim, bom, na minha opinião, um pouco perversa de forçar todo mundo a pagar mais tributo, necessariamente. Forçar todo mundo e acaba que o contribuinte fiscaliza o próprio contribuinte. Exatamente. A reforma tributária é uma reforma não de números, ela é uma reforma estratégica, empresarial e de gestão. Então, o recado é esse, se antecipe. Sem dúvida. Ontem a gente teve... bom, pessoal, só assim, daqui a pouco eu vou fechar o sinal aqui para os nossos
para nossa audiência, né, que a gente vai falar sobre temas mais polêmicos. Então tem a nossa sessão Conversa Controversa. Fica o meu convite para você se inscrever. Nós temos um link aqui embaixo para quem está nos ouvindo no YouTube principalmente, onde a gente vai entrar um pouco mais, vamos dizer assim, para o lado negro da força, né, do que acontece com essa reforma tributária. Um assunto que a gente sempre conversa aqui no canal é justamente, eu tenho uma crítica muito grande, não só às moedas digitais, mas ao Drex, mas sem o Drex não é possível que essa reforma tributária faça o que ela deseja, que isso vai realmente colocar todos nós numa certa camisa de força. Então, eu me preocupo muito com essas questões, porque aí não diz respeito apenas às questões econômicas, mas a moralidade disso do ponto de vista de liberdades individuais. Mas isso eu vou deixar para Conversa Controversa, fica um link aqui para você se inscrever. E ontem, inclusive, a gente teve um evento lá na LLH, com o patrocínio do Ronaldo Martins, advogados e tudo mais. Inclusive o Ronaldo, ele falou sobre isso, né, que essa reforma do imposto de renda, eles tiveram que se debruçar por mais de 12 horas para entender o que é isso, e ele acha que, inclusive, os contribuintes médios não vão conseguir fazer o imposto de renda sem a ajuda do governo preenchendo ali, né? Porque o governo agora ele tem que cumprir a promessa de que até R$5 mil de renda não vai pagar imposto de renda e tudo mais, né? O que está vindo por aí que você está vendo com relação a essa reforma do imposto de renda, André? O que você poderia falar para nós sobre isso? Pois é, mais uma movimentação do governo. Na verdade, houve a isenção, né, para quem ganha até 5 mil do imposto de renda, que eu acho, sinceramente, aqui uma opinião, acho que é algo correto de ter sido feito, a despeito de posição política, não é isso? Sim. Porque a tabela do imposto de renda ela estava muito defasada. Sim, é verdade. Ultra defasado, na verdade. E o governo usou isso de forma inteligente politicamente. Tá? Sem dúvida. Agora, quando você tira a renda de um lado, você tem que repor de outro. Não tem como. E a forma de repor isso foi, né, com essa tributação dos dividendos, que hoje os empresários, dividendos, né, só para ficar claro, os dividendos hoje não são tributados. Então, não são tributados, já foram, né? Já foram tributados. Os dividendos são tributados Vai ser mais tributado. Exatamente. Obrigado, Silvio. Os dividendos, né, eles são tributados na companhia, quando são livres ali, são distribuídos para o acionista, eles não têm nova tributação. Sim. Então a gente está entrando agora numa fase, né, que já foi aprovado pela Câmara, foi para o Senado está voltando para a Câmara, onde nós vamos ter uma tributação progressiva. Então quem ganha acima de R$50 mil mensais vai sofrer uma tributação de 10%. E aí tem umas regras de quando você ganha acima de 600 mil no ano, né, de 600 mil a 1.200.000 no ano, você vai ter uma tabela progressiva ali de tributação. Mas isso ainda está sendo... Isso está sendo ainda discutido, né? Não está aprovado, mas muito provavelmente vai rodar a partir de 2026. Então, mais um item aí, detalhe, né? Quando você tem lucros acumulados, né? Empresas que têm o problema do lucro acumulado, que tem caixa, é um problema do sucesso, pessoal. Um bom problema, né? Eu tenho alguns clientes que têm bastante lucro, precisa destinar esse lucro e pagar até 2028 para não serem tributados. Entendi. Senão eles vão tributar. Senão vai ter que tributar essa distribuição. Então você vai precisar já planejar em ata como que vai ser essa distribuição para você poder ficar isento. Então a gente está falando aqui de dinheiro na mesa. Então, por conta de apenas planejamento. Quem não se planejar vai sofrer o ônus financeiro. Isso tem que ser feito até dezembro desse ano? Até dezembro desse ano. Tem que ter definido isso. A empresa precisa definir o que vai fazer com o lucro acumulado para distribuição até 28. Entendi. E o que acontecer de 26 para frente de distribuição de resultado do ano já é sujeito à nova regra de tributação. Entendi. É o que se espera que vai acontecer. Pois é, então os empresários têm 2 meses, basicamente, para fazer esse trabalho. Para se preparar. Né? Eu realmente não vejo muita gente fazendo isso, pelo menos não conversa sobre isso, né? Deixa meio que para... Você sabe, Silvio, é engraçado, né? Muita dessa movimentação da reforma tributária, muita gente ainda acredita que não vai para frente. Que não vai acontecer? Que não vai acontecer. Bom, pessoal, é o seguinte, como eu falei, eu falo muito sobre moeda fiduciária, as pessoas não entendem o motivo. Acho que o meu primeiro artigo na minha newsletter foi sobre isso. O problema todo é exatamente isso. As pessoas não entendem, até o André, assim, ele foi bastante correto. Apesar de a gente falar assim, olha, não é uma questão política, na última newsletter eu escrevi sobre o IPTU.
Por quê? Porque uma executiva veio para mim falando assim, Silvio, olha só o que aconteceu com o IPTU do meu imóvel, ele vai aumentar 90%, mas o governo vai fazer a gentileza de só aumentar no máximo 10% pelos próximos 10 anos. Eu falei, poxa, mas que gentil fazer isso. E ela perguntou para mim, não é um espanto? Eu falei, não é um espanto. Né? Eu falei assim, mas ela perguntou, por que não é espanto? Eu falei, bom, você sabe qual é as ideias que esses políticos que definem o IPTU seguem? E ela falou que não. E aí eu escrevi na minha newsletter, se você for lá, está escrito, olha, é só você ver Manifesto Comunista, item 2 e 3. Né? O item 2 fala exatamente o seguinte, olha, você para expropriar a propriedade privada é por meio de tributos, não é por meio dele. Ele falou assim, olha, é muito mais prático você tirar a propriedade privada, em vez de ir lá e arrancar o cara da casa dele, pelos tributos. E o item número 3, sabe qual que é? É tirar o direito de herança. Como é que se tira o direito de herança das pessoas, das famílias? É simples, vai tributando a herança. Quanto que é o tributo por herança? Exato. Ele com certeza mexe com isso, é enorme. Então assim, se você não sabe que essas pessoas que estão governando você seguem essas ideias, para você vai ser um espanto. Para mim, eu falo, bom, mas não é espanto nenhum, eu sei que ideias elas seguem. Então é por isso que às vezes a gente acha que não tem uma correlação nas questões políticas, nas ideias ideológicas, com o que você está tirando do bolso e pagando. Todas essas ideias que a gente está vendo por trás da reforma tributária também é um negócio de você ter um controle brutal em cima das pessoas. É por isso que você precisa se interessar por isso, as leis que estão sendo colocadas e pior que eu vejo, né? Alguém aqui, acho que nem o André nem eu, foi questionado se você queria isso, né? Nunca foi feito, por exemplo, como é que chama aquilo? Um plebiscito, por exemplo, assim, você quer moeda digital? Você quer o Drex? Você gostaria de ter uma reforma tributária como essa? Isso nunca foi perguntado, não, isso é imposto. Não, nunca foi aberto. Então, assim, a gente precisa discutir isso e eu vejo que as pessoas se desinteressam a respeito desses assuntos e depois vem o IPTU e fala, nossa, que surpresa. Você fala, bom, não é surpresa nenhuma, é só você ver quem é que está governando o país. Você sabe exatamente o que vai acontecer ao longo do tempo. Por isso que é tão importante a gente conversar com alguém como o André e que isso aí vai ser desdobrado em consequências empresariais. E André, uma outra coisa importante também é o uso da tecnologia. A gente sempre fala muito sobre inteligência artificial, que virou um tema, inclusive, da moda, mas eu acho assim, ele tem muita aplicabilidade no seu setor. Vocês já estão aplicando isso? Como estão aplicando? Como que você vê, acima de tudo, não apenas hoje, mas o futuro da tecnologia nas áreas que você atua? Perfeito. Esse é um tema, só para você ter uma ideia, a gente fez essa semana uma reunião, a gente criou um time, tem 10 pessoas, são líderes de áreas, tem especialistas em tecnologia, pessoas que entendem muito de IA. A gente criou um projeto que a gente chama aqui de transformação digital. Dentro da Ecovis. Tá. Onde a gente vai olhar, né, analisar quais são as tarefas repetitivas que levam muito tempo para ser feito, para ir para um caminho. A gente tem entre curto, médio e longo prazo, né, um plano estratégico para isso, para dentro de 2, 4 a 6 anos a gente esteja em um outro patamar de transformação. Sim. Porque isso é dinâmico, Silvio. Sim, nós temos aqui dentro hoje algumas ferramentas tecnológicas que nós usamos para o trabalho. Hoje em dia, na minha época de auditoria ali, era na mão, né? Muito do trabalho era na mão. Hoje em dia, o que a gente tem disponível de IA, de trabalho de conciliação. Nossa. Por exemplo, a gente tem uma ferramenta aqui que a gente coloca toda a base fiscal do cliente lá dentro e aquilo ali já sai, né? Já gospe ali um resultado. Lógico que o consultor ele precisa fazer uma análise, você precisa saber alimentar também. A gente tem ferramentas, mas a IA, a tecnologia, está muito dinâmico. É suma você ver o que era o mundo há 20 anos atrás. Nossa. Né? E agora a gente tem mais informação hoje do que uma criança tem mais informação hoje do que pessoas há alguns anos atrás aí, adultas, por exemplo. É verdade. Tem muita informação disponível. Então, está saindo IA atrás de IA. É verdade. E a gente criou, então, essa equipe de trabalho para ter esse movimento enorme de transformação em várias frentes. É isso que a gente quer fazer. E aí, por que isso também, né? Trazer mais eficiência no negócio, entregar mais poder de análise para o cliente. Porque aí eu tiro tarefas que você não precisa fazer tanta análise, tanto raciocínio, é mais mecânico e sobra mais tempo para análise.
para entregar mais para o cliente. E isso sim é bem estratégico, né, André? Porque uma preocupação que eu tenho também é informar os executivos e empresários em que momento que nós estamos no ciclo econômico. E essas informações, assim, eu costumo dizer, olha, nós estamos no início de um declínio econômico. Como é que você sabe isso? Eu acompanhando o que está acontecendo no mercado, principalmente americano. Se uma crise vai acontecer lá, ou no mercado chinês ou japonês, eu não sei. Mas você olhando certos números, você consegue ver que nós estamos no começo de um declínio. Quanto maior o seu poder de análise, maior a sua capacidade de interpretar se esse declínio vai afetar o Brasil, o seu mercado, a sua empresa, e como vai ser afetado. Porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas olham, né, fazem essas observações meio genéricas, a crise é uma oportunidade e tal. Não, às vezes a crise é crise mesmo, depende de onde você está. Mas, por exemplo, eu atendi uma empresa de colchões na época da Covid, nunca se vendeu tanto colchão quanto naquela época. Então foi para eles uma oportunidade. Entretanto, outros negócios, por exemplo, a área de turismo e tudo mais, foi um desastre. Então, assim, você ir compreender em que momento que você está do ciclo econômico, quanto mais o seu poder de análise, melhor. E nisso a inteligência artificial ajuda muito, diminui muito o tempo de coletar informações, estruturar, né, André? Total. Muito bom mesmo. André, eu queria falar mais uma coisinha aqui antes da gente. Daqui a pouco eu vou fechar o sinal, a gente vai para a conversa controversa, mas eu tenho mais 2 perguntas para você, porque eu vi que você tem na sua carreira, você tem as certificações de anti-bribery, né, que é anticorrupção, e você participa do comitês de auditoria pelo IBGC. Eu queria saber como que a governança e a redução da complexidade fiscal diferenciam a Ecovis no mercado, né? E a sua experiência nesses comitês, que são o da Nitro, né, e da Claranet. Como que isso contribui na sua experiência? Pois é, eu quero só trazer uma aspas aqui, né? Claro. Eu fui convidado para integrar um comitê e embora tinha toda a bagagem, não sabia qual era o rito. Aí eu fui procurar o IBGC, que é uma instituição excelente. Altamente renomada. Sim, sim. Né? E lá eu fiz esse treinamento, aprendi o rito. Uhum. Olha que interessante, né? Uma história. Um dos meus professores no IBGC depois veio ser vamos dizer, parte da minha equipe. Não diga. Em uma das empresas. Então, nunca falei isso para ele. Né? Aprendi lá ele, e depois acabou sendo... A gente veio ser parte da equipe ali. Qualquer dia eu bati... Porque era online na época. Sim, então, é verdade. Era online. Então, assim, o poder que... essa amplitude de participar de um órgão como o IBGC, aprendendo todo o rito e levando isso para a empresa, para mim foi incrível. Foi incrível. Porque você entra em detalhes dentro do comitê que são detalhes da intimidade da empresa. Né? Você acaba entrando... É verdade, não tem como, né? Empresarial ali. É o que é de business mesmo, né? E assim, da questão fiscal, o que eu posso falar para você? Aqui na Ecovis, a gente está saindo na frente, eu vejo, né? Eu falo com modéstia isso, tá? Mas a gente tem um time dedicado aqui a se antecipar aos temas fiscais, especialmente da reforma tributária. Posso dizer que o que tem disponível, a gente está por dentro, assim, lógico, tem detalhes de setor que às vezes precisa aprofundar alguma coisa, mas o que tem disponível na fase atual, a gente está por dentro. Uhum. E com isso é uma satisfação enorme poder ajudar os clientes a se protegerem, a se prepararem. Sem dúvida. Porque senão o fisco, infelizmente, né, em 2024, 2.273 empresas pediram recuperação judicial. Nossa, tá triste isso, né, André? Sem a reforma. Uhum. E com a reforma? Aonde vai parar? Então, olha o impacto que a gente pode gerar, né, de transformação, de apoio no mercado. Uhum. Então, é muito mais, entende? Propósito, é muito mais do que, legal, a gente vai faturar, mas é muito mais, é acima disso. Sim, claro. Qual o impacto que você gera, por exemplo, quando você dá uma dica legal, um insight legal para proteger, salvar uma empresa, você está ali protegendo quantas pessoas por trás daquela empresa. Sim, exatamente. Além do executivo, as pessoas que trabalham ali. Quando uma empresa quebra, o impacto no mercado, para aquele, né, não só para o empresário, para todo mundo que está ali, é gigantesco. Sim. Não, as pessoas não têm ideia disso, né? Muitas vezes, às vezes a gente vê uma pessoa como o André, ou a gente falando de números e de coisas assim que as pessoas não entendem, mas a gente consegue enxergar atrás do número o impacto nas pessoas, o impacto nas famílias, né, disso, né? Então, por isso que às vezes impacto social mesmo. Eu fico bem preocupado nesses casos que a gente mencionou aqui. Eu mesmo tive um cliente que num desses eventos aí mais recentes, ele perdeu 11 milhões
de reais. Nossa. E para ele era muito dinheiro. Eu falei assim, puxa vida, né? Será que, de novo, né? Por isso que a gente precisa de pessoas preparadas, com éticas, moralidade, para nos ajudar a ter realmente uma visão real dos negócios. Mas você falou uma coisa aqui que eu queria só explorar um pouco mais. Você acredita que essa reforma tributária vai piorar ainda mais as questões de recuperação judicial, é isso? Eu acredito que sim. Por qual razão? Mas não pelo fato da reforma. Sim, eu entendo. Pelo fato das pessoas não se prepararem como gestores, Perfeito, eu entendo. protegendo as margens e o fluxo de caixa. Esse é o problema, porque já há um problema de gestão nas empresas, então esse problema vai se agravar mais. Apesar de a gente falar sobre 2026, em 2026 ainda está numa fase experimental. É, uma fase teste. Se a gente fosse ver assim, quanto tempo as empresas têm que se preparar, seria para 2028 ou 2027 já entra alguma coisa mais importante? Eu diria o seguinte, no máximo até o ano que vem. Até o ano que vem. Tem que se preparar. Mas tem que começar já, porque né? 2026 já começam algumas fases de teste de recolhimento de IBS-CBS. Sim. Né, para quem vai ter que cumprir alguns ritos ali, tem que informar na nota fiscal o destaque do IBS-CBS. Já tem que informar. Você tem essa informação, mas o recolhimento efetivo, o CBS, começa em 2027. Quer dizer, tem que se preparar, você tem aí um ano e 2 meses, né, no máximo, para se preparar, mas tem que E o IBS ele começa a valer em 2029, né? Sei. Já começa o recolhimento do IBS. Daí a importância de você participar dos eventos da Ecovis, onde eles falam sobre esses assuntos e você também se aculturar e entender onde a Ecovis pode... Aliás, você me... Desculpa. Eu só queria dar um exemplo para... são vários mercados. Vamos pegar o exemplo do mercado locação. Hoje não paga ISS. Certo. Tá? Pois é, não paga. Né? O IBS é o equivalente ao estadual e municipal. Sim, exato. Esse mercado vai começar a pagar IBS. Vai começar a pagar. Então, assim, de repente, quem tem um negócio de locação não tá... não vou ter impacto. Eu não tenho ISS, eu não tenho IBS. Não, vai ter. E não sabe, tá ali Então, vai precisar se preparar, fortalecer o caixa, rever essa cadeia de custos que estão ali, né, na contratação, rever o pricing dele, entende? Então, se deixar para ver isso na última hora, o risco de quebra, por isso que eu falo. Entendi. Né, o risco aí que está o problema. O risco de quebra na gestão, não por conta da reforma somente. E assim, vai ser rápido, né? Porque como em função da plataforma do Drex, o recolhimento do tributo vai ser na hora do pagamento, muito rapidamente vai ter um impacto no caixa das empresas, não é isso? É no momento, que é o split payment. Exatamente, o split payment, que é feito a partir de uma plataforma digitalizada. Então, assim, quando acontecer, se você não estiver preparado, em pouquíssimo tempo a sua empresa vai ter problemas. Vai ter problemas, vai ser rápido. Eu queria te perguntar, André, a gente não falou sobre isso, mas a partir de que porte de empresas vocês atendem? Você pode me dar uma ideia, mais ou menos? Ou a partir de que porte você acha que a empresa consegue contratar a Ecovis? Ou qual é o porte mais comum que vocês atendem? Silvio, aqui a gente tem empresas de todos os portes. É mesmo? Em geral, tá? Empresas, em geral, nossa carteira, empresa que fatura entre 10 a 300 milhões. Ah, tá. Tem a empresa acima de 300, uma fração um pouco menor. Abaixo de 10 milhões, também temos, né? Tem terceiro setor, entidades que fatura... Tem cliente que fatura 1 milhão no ano. Mas o nosso market share é 10 a 300. Entendi. Uma startup pode se beneficiar do trabalho de vocês? Totalmente. Por que a startup pode se beneficiar? Porque geralmente a startup tem um empreendedor ali que está tentando tracionar... E é doido. Exato. Tem que ser arrojado. Tentando tracionar a empresa e precisa de aporte de investidor e, se não é auditado, não tem diligência, o investidor não consegue confiar nos dados que estão sendo apresentados. Quer dizer, você já pode começar do jeito certo para se apresentar para o mercado o que você já gera mais confiança. Até para, de repente, fazer rodadas. Porque startup o risco é maior de entrada. Exato, não tem dúvida. André, estamos indo para o final dessa primeira etapa aqui do podcast e eu gostaria que você conversasse, apesar do nosso podcast ser para os executivos, também é para quem quer ser executivo. Então, se um jovem está ouvindo aqui você falar e você tendo uma trajetória tão bem sucedida, que conselho você daria para alguém que está começando para chegar numa posição tão admirável quanto a sua? Certo. Obrigado aí pela pergunta, eu gostei. Eu diria o seguinte, a auditoria e consultoria praticamente deveria ser para todo mundo, na minha opinião. Por quê? Quando você vai para o mercado de auditoria, igual eu comentei, né, eu já atendi mais de 1.000 clientes. Então, a amplitude que o jovem terá indo nessa profissão é gigantesca. É verdade. Não só profissional quanto pessoal. Porque ele passa a mudar o ambiente dele, aí
pegando lá a minha trajetória, né? Que eu transformei meu ambiente de onde eu vim para um ambiente empresarial. E aí você vai lidar com executivos de alto nível, com CEO, CFO, diretor de empresa. E isso te traz uma musculatura muito grande. Verdade. Então, para um jovem, mesmo, lógico, não é todo mundo que vai chegar, Silvio, se eu falasse isso, não é verdade. Não é Uma todo mundo que natural, vai chegar né? a sócio. Uma seleção né? natural. Né? Mas, até porque tem gente que não quer. Exato, exatamente. Tem gente que não quer. Exatamente. Então, independente se a pessoa quer seguir carreira até o final, né, como sócio, ele vai passar e ele vai sair um outro profissional. É verdade. Mesmo que ele queira ir para o mercado depois, ele vai ser um profissional diferenciado. É verdade. Porque ele acumula habilidades, o hard skill e o soft skills, né? São habilidades comportamentais, soft skills, e habilidades comportamentais, o hard skill. Que é a habilidade técnica, o hard skill, a parte contábil, tributária, trabalhista, empresarial, negócios. E o soft skills, ele vai ter habilidade de liderança, iniciativa, espírito de equipe, né, como lidar ali em conflitos. É verdade, é verdade. Então, ele sai um profissional diferenciado. É verdade. Para mim, como eu comentei, né, todo jovem deveria ter uma oportunidade de passar ali. De preferência quem está na área contábil, administração, economia, mas todo mundo deveria ter essa oportunidade. Mas sabe, André, esse seu conselho é bem valioso, porque eu vejo que muitas vezes o jovem está meio perdido, não sabe o que vai escolher. E é natural, porque assim, quando você é muito novo, as pessoas começam a te cobrar, né? O que você vai ser na vida e tal. Cara, como é que um jovem, né? Nenhum jovem vai falar assim, você querer ser um especialista em derivativos, né? Alguma coisa assim, o cara nem sabe o que é isso. Então, assim, é importante você começar numa área que, apesar de ser uma área que te dá uma visão generalista, ela vai permitir você, com o passar do tempo, encontrar a sua vocação e você, então, ir para uma área que você acha mais apropriado. Mas, acima de tudo, eu acho que essa área de auditoria, contabilidade, ela é uma área que dá uma moralidade do trabalho muito grande. Você aprende a ver a realidade como ela é, nos números ali, entender das questões empresariais, e aí você pode encontrar a sua vocação ao longo do tempo. Mas eu acho uma recomendação excelente começar nessa área. A maioria das pessoas que eu conheço nessa área, ele tem razão, nem todas conseguem sobreviver, porque é muito trabalho, é muito pesado, mas as que conseguem, assim, adquirem uma moralidade, um caráter muito bom para poder seguir com a sua carreira. André, olha, não tem como te agradecer realmente, assim, você falou da sua origem humilde, mas você continua sendo um executivo humilde, assim, você compartilhou o seu conhecimento aqui conosco, você tem uma vasta experiência que tenho certeza que muitas pessoas vão poder se espelhar e essa experiência vai contribuir muito com o desenvolvimento do que eu chamo da musculatura executiva da nossa audiência. Então, muito obrigado pela sua participação no nosso canal, nosso podcast, nosso canal O Executivo. Eu que agradeço o convite e, Silvio, pessoal, aqui o time preparou aqui um presente para você. Olha, eu não sei se você pegou o livro no dia do evento lá. Não peguei. Ah, então aqui um livro e aqui... Muitíssimo obrigado. Vou usar aqui nos nossos podcasts aqui. Olha, pessoal, tem o mais importante que tem um chocolatinho da Lindt aqui. Muito bom, obrigado, André, muito gentil da sua parte. Então, para você também, nossa audiência aqui na fase aberta do nosso podcast do canal O Executivo, muito obrigado. Quinta-feira que vem, 19h30, mais um episódio do nosso podcast. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais o executivo classe internacional. Um grande abraço a todos e vamos em frente.